Sim, beleza? Começando aqui, falando contigo hoje sobre a pessoa mais importante que está na Terra. Hoje, qual é a pessoa mais importante que está na Terra? Você sabe me dizer? É o Espírito Santo. Desculpa, não consegui esperar você responder a minha pergunta. Mas é o Espírito Santo. Não existe uma pessoa mais incrível, mais especial, mais sobrenatural. Não existe. Porque é a pessoa de Deus. É a pessoa do Deus vivo. Ele que está aqui conosco, nos ajudando. Não tem como viver o cristianismo, não tem como viver uma vida abundante. Eu gosto muito desse termo, né? Eu falo muito sobre isso, uma vida abundante. Não tem como viver a vida abundante que as pessoas prometem, que a palavra promete, que a nossa fé crê, que quem é cristão crê nesse negócio de vida abundante, porque é na Bíblia. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, então uma vida abundante. Não tem como ver esse negócio de vida abundante sem o Espírito Santo. Porque ele é o próprio Deus, ele está conosco, nos guia. E se ele nos guia, então ele nos guia para viver a vontade de Deus. E sendo ele Deus, nos guiando a viver isso, então ele está nos guiando a viver uma vida abundante. Só que nós vivemos tão separados do Espírito Santo que isso acaba nos levando a viver não uma vida abundante, mas uma vida miserável. Nós acabamos tão negligenciando a presença dele, tão negligenciando o agir dele, querendo encaixotar ele, querendo mostrar ele, ou dizer para ele como nós queremos que ele haja. E muitas vezes eu não estou nem me referindo à questão de cultura de igreja, se é pentecostal, se é isso, se é aquilo, se você é um cristão pentecostal, um cristão reformado, um cristão não sei o quê, um cristão extraterrestre, não me importa na realidade. O que importa é se você realmente vive o desejo da Trindade, o desejo de Jesus, o desejo de Deus Pai, que é que o Espírito Santo te guie em todas as coisas. E se o Espírito Santo está me guiando em todas as coisas, então eu vou ter uma vida abundante. Se não está, eu não vou ter. E a grande questão é que os cristãos hoje, eles já não sabem mais se eles escutam o Espírito Santo ou não. Na realidade, eles não têm mais a percepção disso. Ou muitas vezes dizem que escutam o Espírito Santo e na realidade é o próprio ego. Eles estão sendo enganados por eles mesmos. O ego deles está dizendo, não, você está ouvindo o Espírito Santo, mas na realidade quem está induzindo ele é o seu próprio eu, o seu próprio ego. E aí o que acontece? Nós começamos então a nos afastar do Espírito Santo, começamos a mascarar dizendo que é Deus nos falando conosco, mas na realidade é o nosso ego, e nós não estamos abertos para o processo que o Espírito Santo faz. E assim como Jesus veio dizendo para mim e para você, ó, arrependa-se, a primeira pregação de Jesus foi arrependimento. O Espírito Santo também está ali, para nos pregando arrependimento. Nos falando porque é trabalho do Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento mostra a realidade de quem nós somos, a realidade de quem Deus é e daquilo que nós necessitamos. Quando eu digo assim, eu quero viver uma vida abundante, eu posso fazer os melhores treinamentos de desenvolvimento pessoal e eu não sou contra. Tem que fazer, romper algumas barreiras mentais, algumas coisas emocionais. Ah, tu pode fazer isso, aquilo, outro. Você vai falar assim, não, eu vou até não fazer um retiro. Eu já fiz muito retiro pessoal. Aquele retiro, não sei se você já fez, de se isolar sozinho durante 3, 4, 5 dias, ficar quase sem comer, fazer as práticas espirituais. Eu já fiz isso aí e faço. Eu tenho na minha vida as disciplinas espirituais, oração, jejum, solicitude e tudo mais. Mas o que realmente vai me dar uma vida abundante é um desejo, uma consciência e uma ação baseada nisso do que eu preciso do Espírito Santo. Que eu preciso da ajuda dele. Ele não pode ser, como Francis Chan falou no livro dele, o Deus esquecido. Ele não pode ser o Deus esquecido na minha vida. Eu não posso esquecer de Deus na minha vida. E as pessoas falam assim, não, eu tenho muita fé em Deus. Quando eu converso com crentes, eles falam, não, pastor, cara, eu tenho muita fé em Deus. E aí o que acontece? Essas pessoas, na realidade, elas têm só uma fé mental, mas não uma fé viva. Por quê? Porque elas não permitem que o Espírito Santo trate elas, mova elas, impulsione elas, faça na vida delas aquilo que Deus quer. Toda vez que o Espírito Santo começa a mexer em coisas, fala, epa,
A vida é minha. Só deixa eu te contar uma coisa: não tem vida abundante sem o Espírito Santo. E ele não é o opressor, ele não é o cara ruim, ele não é. Ele, na realidade, é doce, é suave. A gente vê isso na Bíblia, falando sobre isso na Bíblia. Mas nós vamos resistindo ao Espírito Santo. Você vai resistindo ao Espírito Santo porque acontece uma coisa. Porque você não quer abrir mão das suas vontades. Você não quer abrir mão dos seus pecados. Você não quer abrir mão das coisas ali que estão ocultas na sua alma. Você quer continuar vivendo com as mesmas coisas. Está acontecendo um negócio muito interessante no mundo e no Brasil também. Cada vez mais nós vemos pastores sendo expostos nos seus pecados, nas suas falhas. E tudo isso acontece porque homens que pode ser que algum dia foram íntimos do Espírito Santo simplesmente esqueceram ele. Nós vamos vendo muitos crentes envolvidos com muitas coisas horríveis, ruins, e muitas vezes aquela pessoa teve uma fé sincera, de verdade. Ela foi íntima do Espírito Santo, de verdade. Mas se perdeu o Espírito Santo. Rejeitou o Espírito Santo no seu dia a dia. Rejeitou a obra do Espírito, porque a obra do Espírito sim é nos capacitar com fogo, a obra do Espírito sim é liberar os dons, a obra do Espírito sim é o agir sobrenatural de Deus, mas a obra do Espírito também é a correção, a orientação, o ensino, a exortação. A obra do Espírito Santo também é o processo de mudança de mentalidade, mas aí a gente não quer. A gente só quer a primeira parte. E não está errado, a gente tem que desejar as coisas do Espírito Santo. A ação sobrenatural, os dons, as coisas, nós precisamos disso. Mas, meu amigo, minha amiga, se você rejeitar outra parte, logo, logo você vai perder. E você pode até ter os dons, mas se você não tiver o Espírito Santo, de nada serve. De nada serve. A minha oração, meu desejo de fato, desculpa, é que eu não perca a presença dele, o contato com ele, a correção dele. E um dos motivos das disciplinas espirituais é quebrar o nosso coração. As disciplinas espirituais, elas nos levam a isso, a quebrar o coração e falar: Deus, na minha vida, eu não posso viver sem o teu Espírito Santo, me tratando, me corrigindo, me moldando, mudando a minha mentalidade, mudando o meu ser. Eu não posso, porque só através disso eu vou ter vida em abundante. A vida abundante ocorre através da ação do Espírito, e ele promove isso na nossa vida, cada vez de um jeito novo e diferente. Então, meu amigo, isso é para você, que é cristão, que é cristã, ou que está há tempo já sem congregar, sem participar, que sabe a sua vida hoje já está, você já se atolou de novo nas velhas práticas, nos pecados, nas coisas que desagradam, nos princípios do reino, que desagradam o rei e o reino. Quem sabe você ainda tem os dons, mas você não tem mais um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Você simplesmente flui no poder, flui na unção, mas não tem o que é real de fato, que é uma intimidade, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Esse é um convite para mim, para eu, Anderson, para você, para que nós não venhamos perder o Espírito Santo de vista, que nós não venhamos perder o desejo de estar com Ele, de ouvir as orientações, Ele nos guiando, Ele nos corrigindo dos nossos erros. Que não seja nós que vamos nos afastar, esfriar e até, quem sabe, escandalizar o reino, mas que seja nós que vamos estar sempre com o coração sedentos. Ai de nós, ai de mim,
Ai de mim, Senhor. Ai de mim. Como é que pode você estar na glória de Deus e não olhar os seus pecados? E não permitir que o Espírito Santo corrija a sua vida e trate a sua vida? Como é que pode você ter todos esses dons, mas ainda assim escolher aquilo que não é a boa parte? Escolher aquilo que é a sua vontade? Ainda é um tempo do agir do Espírito Santo de forma graciosa. Há um convite da parte de Deus ao arrependimento. E esse convite é para você. Meu amigo, minha amiga, eu não sei quem é você que está me assistindo, mas eu sei de uma coisa. Há um convite de Deus para você voltar ao lugar que você deveria estar. Para que você voltar para o ponto que você deveria estar. Só que essa volta envolve arrependimento. Uma decisão difícil, mas muito, muito necessária para você viver a vida abundante de Deus. E esse é o convite para você. Se você não me conhece ou quiser conversar comigo, abaixo está o meu WhatsApp pessoal. Você pode mandar a tua mensagem aí e nós vamos estar conversando. Eu orar contigo e vamos conversar sobre isso, tá bom? Deus abençoe você. Desejo da parte de Deus que você viva essa vida abundante em nome de Jesus.